Leitura do livro Solaris, capítulo 2. Capítulo 2. Os Solaristas. O corredor tubular estava vazio. Fiquei por um momento em frente às portas fechadas, tentando escutar alguma coisa. As paredes deviam ser finas, pois de fora chegava o gemido do vento. No laminado da porta podia-se ver, colado meio torto de qualquer maneira, um pedaço retangular de esparadrapo com a inscrição a lápis: Homem. Olhei para aquela palavra toda rabiscada e praticamente ilegível. Por um momento quis voltar até Snout, mas compreendi que isso seria impossível. A advertência insana ainda soava em meus ouvidos. Movimentei-me e o insuportável peso da roupa espacial fez com que os meus ombros se encurvassem. Quieto, como se inconscientemente eu estivesse me escondendo de um observador invisível. Voltei para o saguão circular com as 5 portas. Nelas haviam plaquinhas: Dr. Gibarian, Dr. Snout, Dr. Sartorius. Na quarta não estava escrito o nome de ninguém. Excitei. Depois apertei levemente a maçaneta e abri a porta devagar. Assim que ela se entreabriu, experimentei uma sensação que beirava a certeza de que alguém estava ali. Entrei. Não havia ninguém. Era a mesma janela convexa direcionada para o oceano, apenas menor que aqui, contra a luz do sol. Tinha um brilho oleoso, como se das ondas escorressem azeite de oliva avermelhado. O reflexo escarlate preenchia todo o aposento, que se assemelhava a uma cabine de navio. De um lado estavam as estantes com livros e outras coisas. Uma cama ficava verticalmente atacada na correia à parede e fixada com juntas cardan. O outro lado estava preenchido com armários, e entre eles, penduradas em molduras niqueladas, algumas fotos aéreas coladas em uma fileira. Em suportes de metal havia frascos e tubos de ensaio tapados com algodão. Sob a janela foram colocadas 2 fileiras de caixas esmaltadas de branco, de tal forma que mal se podia passar entre elas. As tampas de algumas dessas caixas estavam entreabertas, e dentro delas havia um amontoado de ferramentas e mangueiras de plástico. Nos 2 cantos encontrava-se torneiras, exaustores de fumaça e freezers. O microscópio estava no chão. Já não havia lugar para ele na grande mesa perto da janela. Quando me virei, avistei pertinho da porta de saída um armário que ia até o teto. Ele estava aberto, cheio de macacões, jalecos e aventais de proteção. Nas prateleiras havia roupas íntimas e, entre os canos altos das botas anti-radiação, brilhavam os cilindros de alumínio dos tanques portáteis de oxigênio. 2 desses equipamentos, que faziam conjuntos com as máscaras, estavam pendurados, enganchados na grade de cama levantada. Ali, por toda parte, reinava aquele mesmo caos, só que parecia que tudo tinha sido arrumado superficialmente e sem cuidado. Inspirei o ar, testando-o, e senti um odor fraco de reagentes químicos e resquícios de um cheiro forte. Seria cloro? Instintivamente procurei com os olhos as grades das aberturas de ventilação no canto do teto. As tiras de papel coladas em suas molduras oscilavam suavemente, dando sinal de que os compressores estavam funcionando, mantendo uma corrente de ar normal. Transferi os livros, os equipamentos e as ferramentas de 2 cadeiras para os cantos, abarrotando-os de qualquer maneira, até que restasse em volta da cama, entre os armários e as estantes, um espaço relativamente vazio. Puxei um cabideiro para nele pendurar a roupa espacial. Segurei com os 2 dedos os puxadores dos zíperes, mas logo os soltei. Não conseguia me decidir se tirava a roupa, como se fazendo isso eu fosse ficar desprotegido. Mais uma vez dei uma boa olhada em todo o quarto.
Verifiquei se a porta estava bem fechada. Como não havia fechadura, empurrei, depois de alguma hesitação, as 2 caixas mais pesadas em sua direção. Após ter construído essa barricada provisória, livrei-me com 3 puxões de meu peso e barulhento revestimento. Um espelho estreito na superfície interior do armário refletia parte do quarto. Com o canto do olho percebi ali o movimento. Virei-me rapidamente, mas era meu próprio reflexo. A malha por baixo da roupa espacial estava ensopada de suor. Arranquei-a do corpo e empurrei o armário para o lado. Ele deslizou, e no nicho atrás dele brilharam as paredes de um minúsculo banheiro. No piso, abaixo da ducha, repousava uma caixa bem grande e baixa. Carreguei-a com esforço para o quarto. Quando a coloquei no chão, a tampa saltou como se tivesse molas, revelando compartimentos lotados com uma amostra de objetos esquisitos. Pareciam caricaturas e esboços mal feitos das ferramentas de metal escuro, que por sua vez eram parcialmente análogas àquelas que se encontravam nos armários. Nenhuma podia ser utilizada, estavam todas deformadas, encurvadas e derretidas, como se tivessem sido retiradas de um incêndio. O mais estranho era que até os cabos de cerâmica... Eu esqueci que tinha uma figurinha. Desculpa, eu até perdi o foco. Vou retornar. Eu esqueci que tinha esse negócio, porque eu geralmente faço live de desenho. Perdão, gente, vou voltar. Nenhuma podia ser utilizada. Estavam todas deformadas, encurvadas e derretidas, como se tivessem sido retiradas de um incêndio. O mais estranho era que até os cabos de cerâmica praticamente infusíveis estavam do mesmo jeito. Em nenhum forno laboratorial seria possível alcançar a temperatura para sua fundição, a não ser dentro de uma pilha atômica. Retirei do bolso da minha roupa espacial, que estava pendurada, um pequeno indicador de radiações, mas quando o aproximei daqueles restos derretidos, sua boca preta ficou em silêncio. Eu estava vestindo apenas as cuecas e uma camiseta de malha. Joguei as 2 no chão como trapos e corri nu para o chuveiro. O choque da água no corpo foi um alívio. Serpenteava sob o aguaceiro quente da correnteza da água, massageando o corpo, bufando, tudo com certo exagero, como se tivesse sacudindo de mim, jogando fora toda aquela incerteza obscura e contaminada de suspeitas que enchia a estação. Vasculhei no armário e encontrei um training leve, que também poderia ser usado sobre a roupa espacial, e transferi para o bolso todos os meus parcos pertences. Entre as folhas do meu casaco de anotações senti algo duro. Era a chave do meu apartamento na Terra, que eu não fazia ideia de como fora parar ali. Girei-a por um momento nos dedos, sem saber o que fazer com ela. Por fim, coloquei-a sobre a mesa. Ocorreu-me que talvez fosse precisar de uma arma. Com certeza meu canivete não me serviria, mas eu não tinha nada além disso, e ainda não me achava naquele estado de espírito que me faria começar a procurar por algum lança-raios ou coisa semelhante. Sentei na cadeirinha de metal, no meio do espaço vazio, e longe de todas aquelas coisas, queria ficar só. Fiquei satisfeito ao confirmar que ainda me restava mais de meia hora. Não era coisa fácil, mas a meticulosidade do comprimento de tubo faz parte da minha natureza, e não importa se são compromissos importantes ou não. Os ponteiros no mostrador do relógio de 24 horas encontravam-se no número 7. O sol se punha. As 7 horas no tempo local equivaliam às 20 horas na nave Prometeu. Solaris já devia ter diminuído na tela de Modard até o tamanho de uma centelha e já não se diferenciava em nada de uma estrela. Ora, mas por que eu ainda me importava com a Prometeu? Fechei os olhos. Reinava um completo silêncio, exceto pelos miados da tubulação, que podiam ser ouvidos a intervalos regulares,
A água tiquetaqueava calmamente no banheiro, caindo na porcelana. Gibarian estava morto. Se bem entendi o que Snout havia dito, ainda não havia se passado um dia desde sua morte. O que eles fizeram com o corpo? Será que o enterraram? Mas ora essa, naquele planeta não era possível fazer isso. Fiquei concentrado pensando naquilo por algum tempo, como se o destino do morto fosse a coisa mais importante, até me dar conta do absurdo daquela abstração. Levantei-me e comecei a andar diagonalmente pelo quarto. Cutuquei com a ponta do pé os livros espalhados pelo chão. No meio deles havia uma pequena bolsa vazia. Abaixei-me para pegá-la. Não estava vazia. Continha um frasco de vidro escuro, tão leve que parecia ser feito de papel. Olhei através dele pela janela, onde se viu o sombrio tom avermelhado da última luminosidade do crepúsculo, esfumaçado pela névoa suja. O que estava acontecendo comigo? Por que me ocupava com bobagens, com qualquer ninharia que me caísse nas mãos? Estremeci, porque a luz se acendeu. Obviamente, foi a fotocélula sensível ao pôr do sol. Eu estava cheio de expectativas e a pressão cresceu a tal ponto que, por fim, eu não queria mais ter um espaço vazio às minhas costas. Resolvi lutar contra isso. Levei a cadeira para perto das estantes, puxei um livro que eu conhecia bem até demais e o segundo tomo da velha monografia de Hughes e Hegel, A História de Solaris, e comecei a folheá-lo, depois de apoiar seu dorso largo e duro no joelho. O descobrimento de Solaris se deu cerca de 100 anos antes do meu nascimento. O planeta gira em torno de 2 sóis, um vermelho e um azul. Por mais de 40 anos, nenhuma nave se aproximou dele. Naquele tempo, a teoria de Gauman-Shapley sobre a impossibilidade do aparecimento de vida nos planetas com 2 estrelas era considerada correta. As órbitas de tais planetas mudam constantemente graças à ação da gravidade, que ocorre enquanto os 2 sóis circulam mutuamente, um em volta do outro. As sucessivas perturbações encurtam e alongam a órbita planetária e as primícias da vida, se existentes, são destruídas pelo calor irradiante ou pelo frio congelante. Essas mudanças ocorrem no período de milhões de anos, portanto, um tempo bastante curto, já que, segundo a escala astronômico-biológica, a evolução exige centenas de milhões, se não bilhões de anos. De acordo com os primeiros cálculos no curso de 500 mil anos, Solaris se aproximaria de seu Sol vermelho a uma distância metade de uma unidade astronômica, e depois de mais de 1 milhão de anos cairia em seu abismo incandescente. Mas, passadas algumas décadas, já haviam se convencido de que sua rota não demonstrava de forma alguma as mudanças esperadas para uma rota que fosse exatamente estável, tão estável quanto aquelas do nosso sistema solar. Todas as observações e os cálculos foram repetidos, dessa vez com a mais alta precisão, confirmando apenas aquilo que já era sabido, que Solaris possui uma órbita instável. Depois de ter sido considerado apenas mais um entre centenas de planetas descobertos anualmente, sobre os quais se anotam algumas linhas concernentes aos princípios de seu movimento, que posteriormente são incluídas em gigantescos dados estatísticos, Solaris avançou para o ranking dos corpos celestiais dignos de uma atenção minuciosa. Cerca de 4 anos após essa descoberta, a expedição de nomes complicados, perdão, audiência. Ottensjold, complexo. Ottensjold entrou em sua órbita e pesquisou o planeta da nave LaConte e de outras 2 naves auxiliares que a acompanhavam. A expedição de caráter provisório fez um reconhecimento improvisado, principalmente porque não foi capaz de aterrissar,
introduziu nas órbitas equatoriais e polares uma grande quantidade de sondas automáticas, cuja principal função era a medição dos potenciais gravitacionais. Além disso, investigaram a superfície do planeta, que é quase toda coberta pelo oceano, e por inúmeros platôs que se elevam acima dele. A superfície total do planeta não chega a se equiparar à área da Europa, embora Solaris tenha um diâmetro 20% maior que o da Terra. As nesgas de solo rochoso e desértico, espalhadas irregularmente, se concentravam sobretudo no hemisfério sul. Também se tornou conhecida sua composição atmosférica, que é desprovida de oxigênio, e foram executadas medições precisas da densidade do planeta, assim como do albedo e de outros elementos astronômicos. Como é esperado, não encontraram qualquer indício de vida no solo ou no oceano. No decorrer dos 10 anos seguintes, Solaris, que já se encontrava no centro das atenções de todos os observatórios daquela região, demonstrava uma tendência surpreendente e completamente indubitável de manter instável a sua órbita gravitacional. Durante algum tempo, o assunto chegou à beira de um escândalo, pois, preocupados com o bem da ciência, tentaram colocar a culpa dos resultados das observações em certas pessoas ou nas máquinas de cálculos que foram então utilizadas. A falta de fundos atrasou o envio de uma expedição solarística adequada pelos 3 anos seguintes, até o momento em que Shanahan, depois de formar uma tripulação, conseguiu ganhar do Instituto 3 unidades espaciais de tonelagem C, da classe cosmodrômica. Um ano e meio antes da chegada da expedição, que tinha partido da área Alpha Quadrant, uma segunda frota exploradora colocou em órbita heliocêntrica, com a autorização do Instituto, um sateloide automático, o Luna 247. O sateloide passou por 3 formas no intervalo de algumas décadas e ainda está em atividade. Os dados que recolheu confirmaram definitivamente as observações da expedição de Ottens-Jod. Vou sofrer com esse nome todas as vezes. Sobre o caráter ativo dos movimentos do oceano. Uma das naves, Shanahan, permaneceu em órbita alta, enquanto as outras duas, passados os preparativos preliminares, aterrissaram na porção de solo rochoso que ocupa cerca de 600 milhas quadradas no polo sul de Solaris. Os trabalhos da expedição terminaram após 18 meses e tudo ocorreu favoravelmente, com exceção de um infeliz acidente causado por um funcionamento defeituoso dos aparelhos. Entre os membros da equipe científica houve, no entanto, uma divisão de 2 campos oponentes. O objeto do desacordo foi o oceano. Com base em análises, concluiu-se que se tratava de uma formação orgânica. Naquela época, ninguém tinha coragem de dizer que ele era vivo. Os biólogos viam nele uma formação primitiva, algo parecido com um sínsio gigantesco, como se fosse uma única célula fluida monstruosa em seu crescimento celular, embora o tivessem chamado de formação pré-biológica, o qual envolveu todo o globo com sua cobertura gelatinosa, chegando à profundidade de algumas milhas em certos lugares. Já os astrônomos e físicos afirmavam que ele, de forma extraordinária, deveria ser uma estrutura altamente organizada, talvez até excedendo em complexidade a estruturação dos organismos terrestres, já que conseguia exercer influência ativa na forma da órbita planetária. De fato, nenhuma outra causa que explicasse o comportamento de Solaris foi esclarecida. Além disso, os planetofísicos descobriram uma ligação entre certos processos plasmáticos do oceano e os potenciais gravitacionais medidos no local, os quais mudavam na dependência do metabolismo do oceano. Foi assim, então, que os físicos e não os biólogos propuseram a formulação paradoxal de máquina plasmática,
compreendida como uma formação que, de acordo com o nosso entendimento, poderia ser inanimada, mas capaz de realizar ações intencionais numa escala, poderíamos enfatizar, astronômica. Nessa disputa, que no decorrer de semanas arrastou como um turbilhão todas as mais proeminentes autoridades, a doutrina de Gammon Shapley vacilou pela primeira vez em 80 anos. Um pouco parecido com o que a gente vê no Twitter. Por certo tempo, ainda foram feitos esforços no sentido de defender a tese de que o oceano não tinha nada em comum com a vida e que nem era um organismo parabiológico ou pré-biológico, mas uma formação geológica certamente incomum, capaz apenas de estabilizar a órbita de Solaris por meio de mudanças na força da gravidade. Na ocasião, referiram-se ao princípio Le Chatelier. Contrariamente a esse conservadorismo, foram desenvolvidas hipóteses como a de Civitavecchia, por exemplo, uma das mais bem elaboradas, que defendia que o oceano era o resultado de um desenvolvimento dialético. A partir de seu estado primitivo de proto-oceano, a solução de corpos químicos preguiçosamente reagentes conseguiu, sob a pressão das condições, isto é, a ameaça de sua existência pelas mudanças de órbita, e sem passar por todos os níveis de desenvolvimento terrestres, ou seja, omitindo-se o aparecimento de uni- e multicelulares, a evolução das plantas e animais e a origem do sistema nervoso e do cérebro, pular imediatamente para o estágio de oceano homeostático. Dito de outro modo, ele não precisou se adaptar ao meio ambiente durante centenas de milhões de anos, assim como fizeram os organismos terrestres, para somente depois desse imenso período dar origem às espécies racionais. De imediato, exerceu controle sobre seu entorno. A hipótese era bastante original, mas ninguém ainda sabia como uma gelatina xaroposa poderia estabilizar a órbita de um corpo celeste. Há cerca de um século, os equipamentos geradores de campos artificiais de força e gravidade, os gravitores, já eram conhecidos, embora não fosse possível imaginar de que forma o efeito resultante dos gravitores após as reações nucleares complicadas e temperaturas altíssimas podia ser reproduzido por uma gosma amorfa. Naquela época, os jornais, que se deliciavam com a curiosidade dos leitores e o terror dos cientistas a respeito das invencionices indiscriminadas sobre o tema dos segredos de Solaris, não faltavam afirmações como a de que o oceano do planeta era um parente afastado das enguias elétricas terrestres. Quando conseguiram desembaraçar o problema, pelo menos em certa medida, aconteceu, como já havia ocorrido antes com Solaris, que a elucidação de um enigma colocou outro, talvez ainda mais surpreendente, em seu lugar. As pesquisas comprovaram que o oceano definitivamente não funcionava de acordo com os princípios dos nossos gravitores, o que seria, afinal, algo impossível, mas que ele conseguia modelar sem intermediários a métrica espaço-temporal, tendo como um dos resultados a diferença na medida do tempo em dois pontos do mesmo meridiano de Solaris. Sendo assim, o oceano não só estava, em certo sentido, ciente da teoria Einstein-Boivin, como até conseguia, o que não podemos dizer de nós mesmos, usufruir suas consequências. Quando essa afirmação foi feita, irrompeu no mundo científico uma das mais violentas controvérsias do nosso século. As teorias mais respeitáveis e universalmente consideradas verdadeiras caíram por terra. Na literatura científica apareceram os mais heréticos artigos e particularmente a alternativa entre o oceano genial e a gelatina gravitacional inflamou todas as mentes. Tudo isso ocorreu mais de 10 anos antes de meu nascimento. Quando eu frequentava a escola, Solaris, graças a fatos que seriam posteriormente desvendados,
já era conhecido por todos como um planeta dotado de vida, mesmo que possuindo apenas um habitante. O segundo tomo de Hughes e Eugel, que eu continuava folheando um tanto distraído, iniciava com uma sistemática que era pensada de forma tão original quanto era engraçada. A tabela classificatória apresentava o seguinte: reino, Politéria, filo, Sincitialia, classe, Metamorfa. Tá. Exatamente como se conhecêssemos, sabe lá quantos exemplares da espécie, embora na realidade ele fosse apenas um, ainda que pesasse 17 bilhões de toneladas. Pelos meus dedos passavam ligeiros os diagramas coloridos, os gráficos matizados, as análises e imagens espectrais demonstrando o tipo e a taxa do metabolismo basal e suas reações químicas. Quanto mais eu me aprofundava no volumoso livro, mais matemática surgia nas páginas acetinadas. Era possível acreditar que se conhecia absolutamente tudo sobre o representante da classe metamorfa, que repousava a algumas centenas de metros abaixo do fundo de aço da estação, envolvido pela escuridão de uma noite de 4 horas. Na realidade, nem todos concordavam de que se tratava de um ser vivo, e ainda menos se era possível chamá-lo de racional. Coloquei o enorme livro na estante e peguei o seguinte. Ele se dividia em duas partes. A primeira era dedicada ao resumo dos protocolos experimentais de todos aqueles inúmeros projetos cujo objetivo era fazer contato com um oceano. Esse contato, eu me lembrava muito bem, foi fonte de intermináveis anedotas, gozações e pilhérias no meu tempo de faculdade. A escolástica da Idade Média parecia uma apresentação inteligível e esclarecedora da obviedade, comparando-se com a selva de disputas originadas por essa questão. A segunda parte do livro, com quase 1.300 páginas, continha somente a bibliografia sobre o assunto. A literatura original com certeza não caberia no cômodo em que eu me encontrava. As primeiras tentativas de contato ocorreram por intermédio de dispositivos eletrônicos especiais que transformavam os estímulos enviados em ambas as direções. Como resposta aos estímulos, o oceano teve uma participação ativa na configuração desses instrumentos, mas tudo isso ocorreu de uma forma completamente obscura. O que significava que ele teve participação? Ele modificou certos componentes dos equipamentos nele imersos, e o resultado foi que os ritmos de descarga registrados se modificavam. Os gravadores de dados registravam uma miríade de sinais, como se fossem fragmentos das operações colossais de uma análise altamente desenvolvida. Mas o que isso queria dizer? Seriam talvez dados sobre um estado transitório de excitabilidade do oceano? Seriam os impulsos a causa do aparecimento de suas imensas criações de algum lugar a milhares de quilômetros dos pesquisadores? Será que o reflexo das verdades eternas do oceano foi transformado em construções eletrônicas indecifráveis? Seriam talvez suas obras de arte? Quem poderia saber? Não havia maneira de se repetir a mesma reação ao estímulo. Se numa vez a resposta era uma explosão de impulsos quase desintegrando os equipamentos, na outra era um silêncio total. Seria impossível repetir qualquer experiência? Ainda assim, parecia que estávamos na iminência de decifrar o sempre crescente mar de registros, sobretudo porque, justo com esse objetivo, foram construídos cérebros eletrônicos capazes de processar uma quantidade de informações como nunca nenhum problema tinha exigido até aquele momento. De fato, foram obtidos certos resultados,
O oceano, fonte de impulsos elétricos, magnéticos e gravitacionais, exprimia-se por meio da linguagem matemática. Certas sequências de suas descargas elétricas podiam ser classificadas, servindo-se dos mais abstratos ramos da análise terrestre e da teoria dos conjuntos. Surgiram, então, homologias de estruturas conhecidas naquela área da física, a qual se ocupa das considerações sobre a relação mútua entre energia e matéria, grandezas finitas e infinitas, partículas e campos. Tudo isso inclinava os cientistas a acreditar que estavam diante de um monstro pensante, que ele era uma espécie de mar cérebro protoplasmático, que se multiplicou milhões de vezes até envolver todo o planeta, e que ele consumia um tempo inacreditável com suas reflexões teóricas sobre a essência de todas as coisas. Tudo que fora captado por nossos equipamentos constituía-se de minúsculos fragmentos de estruturas casuais daquele que continuava eternamente nas profundezas, sobrepujando toda a nossa possibilidade de compreensão do gigantesco monólogo. Foi apenas isso que disseram os matemáticos. Tais hipóteses foram definidas por uns como expressão de subestimação das possibilidades humanas, como cair de joelhos perante o que ainda não entendemos, mas que podemos compreender com a exumação da velha doutrina. Ignoramos et ignorabius. Ignoramos e ignoraremos. Outros consideraram que as hipóteses eram perniciosas e umas invencionices estéreis e que nelas se revelava a mitologia de nossos tempos, que via no cérebro imenso, não importa se eletrônico ou plasmático, o mais alto propósito da existência, a síntese do ser. E outros ainda. Mas havia legiões de pesquisadores e opiniões. Porém, tal qual seria a importância dessa área delicada, dedicada às tentativas de fazer contato, se comparada com os outros ramos da solarística, nos quais a especialização avançou tanto, principalmente no último quarto de século, que um solarista da cibernética não conseguia mais se entender como um solarista da simetriologia. Como vocês vão se comunicar com o oceano se não conseguem fazer isso uns com os outros? Brincou certa vez Welbeck, então diretor do instituto, quando eu ainda estudava na universidade. Naquela brincadeira havia muita verdade. Não foi por acaso que o oceano foi incluído na classe metamorfa. Sua superfície ondulante podia dar origem a fórmulas que se diferenciavam por completo dele mesmo e que não se assemelhavam a absolutamente nada terrestre. Enquanto o propósito adaptativo cognitivo ou qualquer outro, desde erupções, por vezes violentas, de criatividade plasmática, permaneciam um completo enigma. Ao devolver à estante o livro, tão pesado que precisei segurá-lo com as duas mãos, pensei que o nosso conhecimento sobre solares, que preenchia aquela biblioteca, tratava-se de um lastro inútil e um atoleiro de fatos, e que nos encontrávamos naquele mesmo ponto em que as informações começaram a ser reunidas há mais de 78 anos atrás. Na verdade, a situação hoje era muito pior, pois todo o esforço daqueles anos acabou sendo em vão. Aquilo que sabíamos com exatidão continha apenas contradições. O oceano não fazia uso de máquinas nem as construía, embora em certas circunstâncias parecesse ser capaz disso. Quando, por exemplo, copiava partes de alguns equipamentos nele submersos. Mas ele agiu assim apenas no primeiro e no segundo ano de trabalhos exploratórios. Depois, passou a ignorar todos os experimentos repetidos com paciência beneditina, como se tivesse perdido todo o interesse por nossos aparelhos e produtos, e também o interesse por nós.
Ele não possuía, e prossigo com a enumeração de nossas informações negativas, nenhum sistema nervoso, nem células, nem estruturas que lembrassem proteínas. Nem sempre reagia aos estímulos, mesmo aos mais potentes. Ignorou completamente, por exemplo, a catástrofe do porta-foguetes auxiliar, participante da segunda expedição de Jayce, que despencou da altura de 300 quilômetros até a superfície do planeta, destruindo o plasma com a explosão nuclear de suas pilhas atômicas num raio de 1,5 milha. Aos poucos, no círculo dos cientistas, o assunto solares começou a soar como uma causa perdida, principalmente nas esferas da administração científica do Instituto, onde nos últimos anos vozes se exaltaram exigindo um corte nos subsídios para futuras pesquisas. Sobre fechamento total da estação, ninguém até então havia ousado falar. Seria uma admissão demasiadamente explícita da derrota. Afinal de contas, alguns diziam, em conversas particulares, que tudo o que precisávamos era de uma estratégia de retirada do caso Solaris a mais honrada possível. Para muitos, no entanto, particularmente para os jovens, o caso foi aos poucos se assemelhando a uma pedra de toque de seu próprio valor. Na verdade, diziam, trata-se de uma aposta maior do que a da exploração da civilização de Solaris. O jogo também diz respeito a nós mesmos, aos limites do conhecimento humano. Durante certo tempo, foi popular a opinião, entusiasticamente divulgada na imprensa diária, de que o oceano pensante que banha todo o planeta Solaris seria um cérebro gigante que sobrepujava a nossa civilização em milhões de anos de desenvolvimento, que ele era um yogi cósmico, um sábio, a personificação da onisciência, que há muito compreendeu a futilidade de qualquer ação e, por isso, mantinha perante nós um silêncio categórico. Isso simplesmente não é verdade, porque o oceano vivo agia e ainda age, só que com outras ideias e não as humanas, e, portanto, não constrói cidades, nem pontes, nem máquinas voadoras, também não tenta vencer o espaço, nem atravessá-lo. Nisso, alguns defensores da superioridade humana viram, sem dúvidas, uma vantagem inestimável. Enquanto isso, ocupa-se de milhares de transformações. A autometamorfose ontológica, percebe-se que não falta terminologia erudita nas páginas das obras sobre solarística. Por outro lado, justamente porque um homem que se aprofunda de forma obstinada na leitura de toda a solariana possível é envolvido por uma impressão irresistível de que diante de si tem fragmentos de construções intelectuais, quiçá geniais, mas misturadas de uma forma sem pé nem cabeça, com os frutos de uma imbecilidade que beira a insanidade. É que surgiu como antítese da percepção de oceano yogi a ideia de oceano debilóide. Tais hipóteses exumaram e reanimaram um dos mais antigos problemas filosóficos, a relação entre matéria e o espírito, ou seja, a consciência. Era preciso bastante coragem, pela primeira vez, como Descartes atribui ao oceano. Era preciso bastante coragem para, pela primeira vez, como Descartes, atribuir ao oceano uma consciência. Esse problema, que metodologistas apressaram-se em classificar como metafísico, inflamava todas as discussões e disputas. Seria possível o pensamento sem consciência? Mas será que os processos que ocorrem no oceano podem ser chamados de pensamento? Será que a montanha é uma pedra muito grande? Será que o planeta é uma imensa montanha? Podemos continuar utilizando essas denominações, mas uma nova escala de grandeza põe em certos novos padrões e fenômenos. Podemos continuar utilizando estas denominações, mas uma nova escala de grandeza põe em
põe em cena novos padrões e fenômenos. Esse problema se tornou a quadratura do círculo dos nossos tempos. Cada pensador independente se esforçava para incluir no tesouro da solarística a sua contribuição. Multiplicavam-se as teorias que pregavam que tínhamos diante de nós um produto de degeneração da involução que se seguiu à fase anterior de esplendor intelectual do oceano, ou ainda que o oceano era, na verdade, um colóide neoplástico que, tendo nascido no interior dos corpos antigos dos habitantes do planeta, devorou-os todos e os absorveu, fundindo as partes remanescentes na forma de um elemento eternamente duradouro, auto-rejuvenescedor e supracelular. A luz branca fluorescente, semelhante à da Terra, retirei da mesa os equipamentos e livros que estavam sobre ela, e após abrir na superfície plástica o mapa de Solaris, observei-o apoiando as mãos no acabamento metálico das bordas. O oceano vivo possuía seus baixos e profundezas, e suas ilhas cobertas por uma camada de minerais erodidos, que provavam que um dia fizeram parte do seu fundo. Ou será que ele regulava também a emersão e imersão das formas rochosas que, mergulhadas em seu âmago? Isso era completamente obscuro. Olhei para as imensas semi-esferas pintadas com diversos tons de violeta e azul no mapa, experimentando pela enésima vez a mesma admiração abaladora que senti naquela primeira vez, quando ainda menino tomei conhecimento da existência de Solaris na escola. Não sei como aconteceu, mas tanto a atmosfera daquele lugar como seu latente segredo sobre a morte de Gibarian, como até o meu desconhecido futuro, de repente me pareceram sem importância, e eu não pensava em mais nada. Imerso como estava na observação daquele planeta que aterrorizava os seres humanos, foi a entonação errada. Não sei como aconteceu, mas tanto a atmosfera daquele lugar, como seu latente segredo sobre a morte de Gibarian, como até o meu desconhecido futuro, de repente me pareceram sem importância. E eu não pensava em mais nada, imerso como estava na observação daquele mapa que aterrorizava os seres humanos. As várias áreas individualizadas da biocriação levavam nomes de pesquisadores que se dedicaram à sua exploração. Eu o observava atentamente, o coloide maciço de Techal, que flutuava ao redor dos arquipélagos equatoriais, quando sentia o olhar de alguém. Continuei em pé, inclinado sobre o mapa, mas já não podia vê-lo, estava paralisado. A porta ficava à minha frente. Estava bloqueada com os baús e o armário estava junto a ela. Deve ser algum autômato, pensei, embora nenhum estivesse dentro do quarto e nem poderia ter entrado sem que eu percebesse. A pele da minha nuca e das minhas costas queimava. A sensação do olhar pesado e imóvel começava a se tornar insuportável. Eu não percebia que, ao enfiar a cabeça no ombro, eu me apoiava cada vez com mais força sobre a mesa, que lentamente passou a deslizar pelo chão. Foi como se esse movimento me libertasse. Virei-me bruscamente. O quarto estava vazio. Diante de mim, apenas a cor negra jorrava das grandes janelas semicircular. A sensação persistia. A escuridão me observava amorfa, imersa, cega e sem limites. As trevas na janela nenhuma estrela iluminava. Puxei as cortinas à prova de luz. Não fazia nem uma hora que eu estava na estação, mas já começava a compreender por que ali ocorriam casos de mania, de perseguição. Instintivamente, liguei a este fato a morte de Gibarian. Por conhecê-lo bem,
Eu até então pensava que nada poderia perturbar sua mente. Deixei de ter tanta certeza. Eu estava parado, no meio do quarto, ao lado da mesa. Minha respiração se acalmou. Eu sentia um suor frio porejando na testa. Sobre o que mesmo eu estava pensando minutos antes? Ah, é verdade, eu pensava nos autômatos. O fato de eu não ter encontrado nenhum deles, nem no corredor, nem nos quartos, era muito estranho. Onde tinham ido parar? O único que encontrei, à distância, pertencia ao serviço mecânico do aeroporto. Mas... e os outros? Dei uma olhada no relógio. Na verdade, já estava na hora de me encontrar com Snout. Saí do quarto. O corredor era iluminado por lâmpadas fluorescentes muito fracas, alinhadas no teto. Passei por 2 portas até chegar àquela onde se lia o sobrenome Gibarian. Parei por um longo tempo junto a ela. O silêncio preenchia a estação. Segurei a maçaneta. Para falar a verdade, eu realmente não queria entrar lá. A maçaneta abaixou e a porta se entreabriu, revelando uma fresta que por um momento se enegreceu. Depois, a luz se acendeu lá dentro. Agora, qualquer um que passasse pelo corredor poderia me ver. Cruzei rapidamente a soleira e fechei a porta sem fazer barulho, mas com firmeza. Depois me virei. Fiquei parado, quase apoiado às costas da porta. Era um quarto maior do que o meu e também tinha uma janela panorâmica, sendo que 3/4 dela estavam velados por uma cortina de pequeninas flores azuis e rosa, certamente trazida da terra e não pertencente aos acessórios da estação. Ao longo das paredes estendiam-se as estantes de livros e os armários, todos esmaltados num verde bem claro, com um brilho prateado. Seu conteúdo jogado em pilhas no chão amontoavam-se entre barquinhos. Amontoavam-se entre banquinhos e poltronas. Bem à minha frente, 2 mesinhas ambulantes derrubadas obstruíam a passagem. Estavam parcialmente afundadas em pilhas de revistas que saíam de pastas arrebentadas. As folhas balouçantes dos livros estavam ensopadas com um líquido de balões de vidro e frascos de laboratório quebrados e com as rolhas gastas. A maioria tinha as paredes tão espessas que uma simples queda no chão ou até uma altura considerável não seria capaz de despedaçá-los. Sobre a janela havia uma escrivaninha virada, com uma luminária articulada quebrada. Um banquinho tombado ao lado da mesa tinha 2 de suas pernas enfiadas nas gavetas meio abertas. Uma verdadeira enxurrada de folhas, papéis e mais papéis escritos à mão cobria o chão. Reconheci a escrita do Gibarian e inclinei-me ao pegar uma folha solta. Percebi que minha mão projetava uma sombra que não era mais única, como até então, mas dupla. Virei-me. A cortina cor-de-rosa flamejava, como se estivesse sendo iluminada do alto, com uma linha intensa de um fogo violentamente azul que, a cada instante, se espalhava mais e mais. Dei um puxão no tecido da cortina para o lado, e um incêndio terrível me atingiu aos olhos. Ocupava 1/3 do horizonte. Um emaranhado de sombras compridas e fantasmagóricas distendidas corria pelos sulcos das ondas até a estação. Era o amanhecer. Na faixa em que se encontrava a estação, depois de uma noite de apenas 1 hora, o céu elevava-se sobre o azul, o segundo do planeta. O céu elevava-se sobre o sol azul, o segundo do planeta, desculpa. O disjuntor automático apagou a luz do teto quando voltei para os papéis abandonados. Deparei-me com uma breve descrição de uma experiência que tinha sido projetada 3 semanas antes. Gibarian planejava submeter o plasma à ação de raio-x extremamente fortes,
Lendo o texto, entendi que ele se destinava a Sartórios, que era quem deveria organizar o experimento. O papel que eu tinha em mãos era uma cópia. As folhas brancas de papel começaram a me ofuscar. O dia, que estava amanhecendo, era diferente do anterior. Sob o céu alaranjado do sol resfriante, o oceano preto-azulado, com reflexos sanguíneos, estava quase sempre coberto por uma névoa rosa acinzentada, que fundia, no mesmo firmamento, as nuvens e as ondas. Agora, tudo isso havia desaparecido. Até a luz filtrada pelo tecido cor-de-rosa flamejava como o queimador de uma luminária de quartzo. Naquela luz, o bronzeado de minhas mãos parecia quase cinza. Todo o quarto se transformou. Tudo que tinha um verniz vermelho ficou amarronzado e desbotou numa cor de fígado, enquanto os objetos brancos, verdes e amarelos tiveram suas cores tão intensificadas que pareciam irradiar o seu próprio brilho. Piscando, dei uma olhada pela fresta da cortina. O céu era um mar branco de fogo, sob o qual tremulava e tremeluzia aquilo que parecia ser um metal líquido. Apertei as pálpebras e nos campos de visão os círculos vermelhos se alastravam. No tampo da pia, que tinha a beirada quebrada, achei um par de óculos escuros que cobriam metade do meu rosto e os coloquei. A cortina da janela agora se incendiava como uma chama de sódio. Continuei a ler, pegando as folhas de papel do chão, colocando-as sobre a única mesa não derrubada. Parte do texto estava faltando. Tratava-se dos protocolos dos experimentos já realizados. Soube por eles que o oceano fora submetido à radiação por 4 dias, no ponto que se achava a 1.400 milhas a nordeste da atual localização. Tudo isso me deixou surpreso, pois o uso de raio-x fora proibido pela Convenção da ONU, em decorrência a seu efeito letal. Eu tinha plena certeza de que ninguém havia se comunicado com a Terra, solicitando permissão para aqueles experimentos. Em determinado momento, ao levantar a cabeça, avistei no espelho de uma porta de armário entreaberta o meu próprio reflexo. O rosto mortalmente pálido com os óculos escuros. O quarto parecia espantoso, flamejante em branco e azul, mas passados alguns minutos, deu para ouvir um rangido prolongado e, de fora, trancaram-se hermeticamente as venezianas das janelas. Ali dentro, tudo escureceu e a luz artificial se acendeu, parecendo agora estranhamente pálida. Cada vez estava mais quente, até que o ritmado tom produzido pelo condicionador de ar assemelhou-se a um enérgico ganido. O equipamento resfriador da estação trabalhava a todo vapor. Apesar disso, o calor inanimado ainda aumentava. Escutei passos vindos em minha direção. Alguém andava pelo corredor. Com 2 passadas sem ruído, eu já me encontrava junto à porta. Os passos desaceleraram e congelaram. Quem veio estava parado atrás da porta. A maçaneta abaixou um pouco. Sem pensar, agarrei-a involuntariamente e a segurei. A pressão não aumentou, mas também não diminuiu. Aquele que estava do outro lado da porta continuava silencioso que nem eu, como se surpreso. Ficamos segurando a maçaneta por um bom tempo. Depois, ela afrouxou subitamente em minha mão, e ele a soltou. E um farfalhar comprovou que ele estava indo embora. Passei um tempo ainda escutando, mas era tudo silêncio. Fim do capítulo 2. Encerrando a gravação rapidinho.